Capítulo 41. Imediações de Regan St. 0h25. Hannah ergueu os olhos para o céu enquanto o médico fazia um curativo na sua mão. Ela olhou as estrelas, que logo desapareceram atrás das nuvens. Então foi se juntar aos policiais. Niels e ela se enlaçavam pela cintura. Mas era impossível saber qual dos dois sustinha o outro. Vamos rápido, disse Leon. E um cardiologista está esperando vocês no hospital de Elseneur. Niels atropelou a sua frase. Não vou para o hospital, Leon. Quando no meio da madrugada se tira da cama o melhor cardiologista do país, o mínimo que... Eu vou para casa. Com a minha mulher. Não vou morrer. Não nesta noite. Não é que Leon não tivesse vontade de forçá-lo a subir na ambulância. Niels via isso nos olhos dele. Mas ele expeliu sua contrariedade suspirando longamente pelo nariz. Talvez tenha até balançado a cabeça. No escuro era difícil ver. Não, Benson. Você não vai morrer pela segunda vez nesta noite. Mas antes de ir embora, deixe pelo menos que um médico o examine. Você também precisa ser examinado, retorquiu Niels. Leon olhou para ele estupefato. Você bateu a cabeça. Na placa. Logo on testa entrar no corredor. Não se lembra? Leon ficou estático. Como? Foi isso que ele quis dizer, mas a palavra ficou presa na sua garganta. Niels adivinhou o que ele estava pensando. Ninguém o tinha visto na escuridão. Todos os seus homens esperavam muitos metros atrás. Como era possível que ele soubesse o que tinha acontecido? Hannah seguia os dois homens. Ela não deixou de perceber a reação de Leon. Uma reação de admiração, inicialmente, e depois de rejeição. Era impossível Niels ter visto. Hannah sorriu para ele. É sempre a mesma coisa, pensou ela. As pessoas reagem sempre do mesmo modo quando são testemunhas de um acontecimento que questiona a sua concepção da vida. Cedo ou tarde elas acabam por negar, por repelir. Agem como se aquilo nunca tivesse acontecido. E talvez seja essa, no fundo, a melhor atitude a adotar. Talvez algumas verdades nos ultrapassem de tal forma que é melhor que não sejam reveladas. Por que é que você está rindo? Indagou Leon. Estou sorrindo. Só isso, retorquiu Hannah. Leon deu um tapa no ombro de Niels. Entre na ambulância, disse ele e se afastou em seguida, antes que Niels tivesse tempo de protestar. Vamos. Serão só alguns minutos, murmurou Hannah. Aquele hálito quente na sua orelha, a mão que estreitava a sua. A vida. Cheia de perfumes, sensações, impressões. Como o humus, pensou Niels. E o murmúrio das folhas. De agora em diante ele saberia apreciá-lo no seu justo valor. Niels ia fazer um comentário sobre a beleza da vida. E também do seu contrário. Como chamá-lo? Amor. Mas sentiu de repente a mão de Hannah se crispar na sua. Bergman tinha surgido no alto da escada, enquadrado por 6 policiais. Não olhe. Mas Hannah não pôde deixar de olhar. Foi mais forte que ela. Niels desviou os olhos. Ele já havia assistido aquela cena um número incalculável de vezes. O nau de uma história. Um indivíduo brutalmente privado do seu futuro. Um destino rompido. Sim, ele já vira isso muitas vezes. Sabia que se ela olhasse, aquela gura ficaria gravada para sempre na sua memória. Você não deve olhar, repetiu ele. Por que ele gritou não? Niels ignorou a pergunta e foi se sentar na ambulância, onde deixou o médico examiná-lo. Hannah se encarregou de responder no lugar dele. E ele percebeu alguma coisa. Nos seus olhos. Ele leu o que você viu no além. Hannah, não. Eu quero saber. Niels hesitou. Já ia ceder, mas mudou de ideia. Podemos combinar uma coisa? Podemos. Eu respondo a uma pergunta. Somente uma. Depois não falamos nunca mais sobre isso. Por quê? Essa é a sua pergunta? Hannah refletiu. Como você é cabeçudo, Niels? Você tem consciência disso? Essa é a sua pergunta? Ah, não. Então o que é que você quer perguntar? O que foi que você viu para ele ter reagido daquele jeito? Eu vi o que ele sempre soube. E o que é que ele sempre soube? Niels estendeu o braço para que o médico medisse a sua pressão. Para um gênio da matemática, você é uma decepção quando se trata de contar até 1. Capítulo 42. Central da Polícia de Nordswelland, Gentoft, 10 horas. Houve muita curiosidade a respeito do que Niels havia experimentado durante os minutos em que seu coração deixou de bater. Para tentar fazê-lo falar, uma das secretárias da delegacia lhe mostrou artigos sobre o além. Ela queria saber o que ele tinha visto. Até mesmo Somerset não conseguiu deixar de lhe perguntar. Como é? Como é o quê? Murda. Benson. O grande mistério. O momento que todos nós tememos. Niels deu de ombros e foi para sua escrivaninha. Comentários murmurados às suas costas. Que ele não era o mesmo de antes. Que ele tinha ficado em estado de morte clínica durante 5 minutos. E que depois ele não dissera nenhuma palavra. Que ele havia se fechado. Mas eram bobagens. Niels Benson sempre fora taciturno. Era a sua natureza. Hannah gostava de importuná-lo. Dizia que ele assumia um ar misterioso para chamar atenção. Então Niels sorria e balançava a cabeça, cantando uma música do Elvis para os 2 pequenos seres que cresciam no ventre de sua mulher. Somerset, Leon e Niels foram convidados a participar da reunião que ia encerrar o caso Adam Bergman. Leon e Niels porque tinham sido diretamente envolvidos e Somerset em razão do caráter delicado do dossiê. A ruptura de alguns segredos militares, as tentativas de homicídio e o duplo assassinato tinham tido por efeito tornar aquele caso altamente delicado. Um oficial representando o Ministério da Defesa também estava presente. Niels não gostava nada dele. Ele se esforçava para fazer sua arrogância passar por cortesia, mas isso só o tornava mais antipático. Em compensação, o policial aposentado que tinha investigado na época o assassinato de Maria Bergman não dissimulava nada. Era um homem autêntico, um policial tenaz.
Esse crime não elucidado tinha sido o caso da sua vida. Quase todos os policiais têm um caso que os marca particularmente. Eles se lembram desse caso até o dia da sua morte. Não raramente até lhe consagram um livro quando aposentados, como uma forma de passar o tempo. E ele, sobre que caso ia escrever? Niels foi arrancado do seu devaneio por um dos oficiais locais. Benson. Como foi? Ele se calou, limpou a garganta e retomou. Ao ler o relatório, concluí que Bergman teve uma crise de nervos depois de reanimar você. Este certo? Niels concordo. Ele passeou o olhar pelo local despojado que normalmente servia de sala de interrogatório. Uma mesa de madeira envernizada. Cadeiras muito simples. Rangidos agudos de freios ressoaram na estação ferroviária ali perto. Um trem chegando, pensou Niels. Dick Van Howen adorando esse nos trilhos. O caso está encerrado. Ele ergueu os olhos. Uma meia dúzia de rostos o observava, esperando a sua resposta. E a situação era muito confusa. Esquivou-se ele. E além disso, minha mente não estava em sua plena capacidade. O oficial não quis parar por ali. Entendo bem. Mas, de acordo com o senhor, o que foi que aconteceu com ele? Ou o que foi que deu nele? Niels Dudam Bros se voltou para Leon, Capegaria. Ele não estava muito feliz, disse, baixando o olhar para a mesa. O chefe da polícia local insistiu. Ouvi dizer que Bergman olhou Benson nos olhos e que então compreendeu subitamente quem era o assassino da esposa. Leon ergueu sua sobrancelha. Você ouviu dizer? Ouvi dos jovens agentes que estavam presentes naquela noite. Niels olhou para Somerstead, que logo entendeu a mensagem. Isso são especulações. Se vocês não têm nada mais consistente, sugiro que um de vocês me pague o café da manhã. Com isso ele se levantou. Rissos na sala. Leon deu um risinho anasalado e também se levantou. O oficial do Ministério de Defesa hesitou um instante, mas acabou imitando-os. Para Somerstead e Leon, o caso estava encerrado, e era hora de passar para outra coisa. De voltar às reuniões com o ministro e às suas mesas redondas para um, de se meter em novas cenas de crime para o outro. Niels se perguntou como ele fazia para gostar do seu trabalho. O policial aposentado se levantou e veio se sentar ao seu lado. Eles estavam a sós na sala. Eu vou entender perfeitamente se você não quiser falar no assunto, começou ele. Niels pensou em ajudá-lo. Queria lhe dizer que a morte não era tão terrível, mas achou que esse comentário seria fora de propósito. E que além disso talvez não fosse verdadeiro. Ele o ignorou. Sentia dificuldade de pôr em palavras o que tinha vivido. Talvez as línguas que nós desenvolvemos só permitam descrever o que nós vivemos na Terra. Talvez seja preciso inventar outra linguagem para descrever o que há no além. Na época em que eu investigava esse caso, Niels olhou para o velho. As rugas do seu rosto tinham se congelado numa expressão preocupada. Na época em que eu investigava esse caso, recomeçou o policial, meu interesse inicial foi pelos membros do seu círculo próximo. Claro, comenta Niels. Ou seja, Bergman e... Ele olhou para Niels como se quisesse lhe pedir autorização para continuar. Ou a filha dele. Niels Minio a Kabika. É um ponto de partida natural. Bergman foi logo descartado. Então passei para a menina fechada no quarto. Vou lhe revelar uma teoria que ronda a minha cabeça há muito tempo. A mãe dela lhe leva, como sempre, um leite com chocolate em que diluiu soníferos. Mas a menina esvazia a xícara num vaso de oures e assim está totalmente desperta quando o amante visita a mãe. Ela os vigia e assiste a uma briga. Houve gritos. Qual foi o motivo da briga? Niels. O aposentado ergueu uma sobrancelha. Pode-se pensar em muitas razões. Talvez ele esperasse que ela deixasse o marido. Talvez ela tivesse acabado de lhe dizer que eles não deviam mais se ver. Ou talvez tenha sido ele que disse isso. De qualquer forma, começa uma briga. A mulher grita várias vezes. Talvez o homem dê uns safanões nela antes de ir embora. Niels sente na boca um gosto desagradável. Como se a solução salina de Bergman lhe subisse pela garganta. Ele sai da casa, batendo a porta. O vizinho o vê entrar no carro e ir embora em disparada, e depois sumir. Para sempre. Niels olhou o velho bem nos olhos. Então a menina consegue abrir a porta. Como? O policial dá de ombros. Talvez a mãe simplesmente tenha se esquecido de fechá-la a chave naquele dia. O senhor quer que eu continue? Nenhuma reação da parte de Niels. A menina vai até a mãe. Está cheia de... O que dizer? Magoa? Cólera? Os dois? Ou talvez ela tenha ido diretamente para a cozinha. Maria Bergman talvez tivesse voltado para o quarto. Já fazia um certo tempo que o amante tinha ido embora. UNS 20 minutos. Pode-se perfeitamente imaginar que ela esteve chorando na cama e que adormecera. Sualha vai procurar alguma coisa na cozinha. Uma faca. A maior da casa, a mais cortante. Nós sabemos que muitas vezes ela havia visto o pai, que ela admirava imensamente, degolar frangos no jardim da casa. Está acostumada a ver a morte. Familiarizou-se com ela. E de repente ela se vê submersa numa onda de emoções que a deixa aturdida. Ela sabe que basta um simples corte para matar o frango, embora ele se debata, embora ele ainda consiga correr um pouco. E depois ele é comido. Todo mundo cá contente. Tudo muito simples. Quem sabe se isso não pode provocar uma certa confusão na mente de uma criança? O aborto, os animais que matamos, os assassinatos, as guerras. E se fosse a mesma coisa? Talvez seja por essa razão que ela não tem consciência da gravidade do seu gesto quando corta a carótida da mãe adormecida. A faca é tão pesada e tão aada que ela nem precisa fazer muita força. Talvez sua mãe tenha acordado. Talvez ela tenha tido tempo de correr em círculos pela casa antes de sucumbir à hemorragia. O que você acha, Benson? Foi isso que você viu no além? Niels sentiu um leve tremor na mão. Como se fosse ele que estivesse segurando a faca. Quem lhe disse que vi alguma coisa?
Bergman. Ele viu isso no seu olhar. Niels queria ajudar o velho policial a encontrar a paz. Limpou a garganta. Vamos imaginar por um instante que haja um além. Sim. Isso significa que há um sentido em tudo. O senhor concorda? Sim. Então há também uma razão para a vida e a morte serem separadas por paredes herméticas. Enquanto estamos na Terra, devemos nos preocupar com o que acontece aqui e não com o que acontece depois. Silêncio na sala. O barulho de um trem ressoou. O velho sorriu, levantou-se e pegou seu guarda-chuva no espaldar da cadeira. Então lhe estendeu a mão para se despedir. Mas talvez o senhor tenha explicado corretamente, observou Niels, apertando a mão do aposentado. Isso poderia ser a razão de a menina ter se refugiado no mutismo. O velho policial o olhou nos olhos. Para não denunciar o assassino, concluiu Niels. O barulho de um trem que entra na estação. Capítulo 43. Hospital de Bispebjerg, Serviço de Psiquiatria Infantil. 9h50 dentro de meia hora Hannah estará à sua espera com as malas diante do Museu Orvaldsen. Como ele lhe tinha pedido. Mas antes disso Niels tinha um último detalhe a acertar. Levar uma mensagem a Silke. Da parte de sua mãe. Chegará o momento de transmiti-la. Com licença. Quero falar com Silke Bergman. Disse Niels a um homem de jaleco branco. Você sabe se ela está no quarto? Du KSE Trada? É uma visita. Só isso. Esquivou-se ele mostrando o distintivo. Silke está sempre no seu quarto. Niels entrou no corredor, seguiu até a porta e bateu. Du KSE Trada? Ele esperou alguns segundos antes de empurrar a porta entreaberta. Silke estava sentada na cama. Olhava para o parque, o olhar preso a um ponto, algum lugar entre o balanço e os dois carvalhos centenários. Seus cabelos estavam úmidos, penteados para trás. Ela havia acabado de tomar banho. Flutuava no ar um perfume de abeto e mel. BOMDA, Silka. Niels se encostou na borda da mesa, diante dela. Você me reconhece? Fui eu quem? Ele precisou mudar de lugar para captar o seu olhar e acabou se sentando ao lado dela na cama. Sei que vieram aqui para lhe falar do seu pai e explicar que você vai poder voltar a vê-lo. Ele poderá vir aqui visitar você. Niels hesitou. O que dizer depois disso? Qual seria o melhor modo de falar? Ele resolveu finalmente continuar. Não pensar muito. Ter confiança no poder das palavras. O que o seu pai fez? Ele começou. Me mandar ao além para falar com a sua mãe. Foi ruim. Muito ruim. Você sabe disso. Niels percebeu uma reação. Embora ínfima. Um tremor nervoso. Um movimento da mão. Mas nada. Tenho uma mensagem para você, Silke. Mandada pela sua mãe. Ela sente a sua falta. E quer que você saiba que ela não está com raiva e continua amando você. Apesar do que aconteceu naquele dia. Niels percebeu que tinha pegado a mão dela. Ou foi o contrário. O que quer que tenha acontecido naquele dia, prosseguiu ele. O que quer que você tenha feito. Ela não lhe quer mal. Ela perdoa você. E ela ama você. Você entende, Silke? Nenhuma reação. Você é a sua filhinha querida. E vai continuar sendo sempre. Niels olhou para Silke. Sondou os olhos dela. Um sinal qualquer indicando que ela havia entendido. Que ela havia compreendido. Em vão. Ele acabou desistindo. Então apertou a mão dela para ir embora. No momento em que ia transpor a porta, ele se voltou e deu uma última olhada para a menina sentada na cama, que examinava obstinadamente alguma coisa que só ela podia ver. Capítulo 44. Museu Thorvaldsen, 10h30. Por que você quis que a gente se encontrasse aqui? Como fora combinado, Hannah o esperava com as duas malinhas diante da entrada do museu. Parecia uma turista perdida. Queria lhe mostrar uma coisa. Respondeu ele abraçando-a rapidamente. Você tem certeza de que nós temos tempo? O avião só decola daqui a 2 horas. Tudo bem, mas... Hannah Lee falou do registro de chegada. Das lojas duty e das informações sobre como iriam do aeroporto de Veneza e da cidade. Ela estava impaciente para partir. O museu. Quase não havia mais ninguém lá além deles. Num dia magnífico como aquele, com o sol brilhando no céu tão azul, quem iria querer admirar as obras de um escultor morto há muito tempo? Só um instante, insistiu Niels puxando-a pela mão. É logo ali, no fundo. Eles penetraram na sala onde estava exposta a noite. Não havia ninguém além deles. Thorvaldsen fez esse relevo sob encomenda, explicou Niels. Mas Ellie se inspirou na morte do filho. Hannah Lanka primeiro olhar para Niels. Depois examinou o relevo. Comovida, mas também atemorizada. E por que você quis me mostrar essa escultura? Pergunta Hannah. Para me ajudar no luto de Johannes? Não é exatamente o que eu queria lhe mostrar. Niels enlaçou seus ombros e a fez dar meia volta. Lentamente. O que eu queria que você visse é isto. Na parede oposta havia outro relevo. O que Thorvaldsen tinha realizado logo depois. Chama esse odia, disse Niels. Hannah continua muda. Contemplou em silêncio o anjo que tinha nas costas o olho da luz. Acordado. De olhos abertos. Radiant da vida. Ela passou o braço em torno de Niels e o puxou para si, enquanto seu coração se enchia de esperança.